nome é Francesca, eu sou diretora de comunicação e marketing da Lapinha e eu estou muito feliz e muito honrada de mediar essa roda virtual com duas pessoas que eu admiro tanto. E hoje o tema será fé e esperança, que tem muito a falar com os momentos que nós estamos passando hoje e tempos tão incertos que estamos vivendo. Então, primeiramente, eu dou as boas-vindas à Monja Coen, que é missionária oficial da tradição Soto Shu do Zen Budismo e fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil. A monja tem uma trajetória fantástica, viveu por 12 anos no Japão, foi ordenada monja em 83, orienta diversos grupos no Brasil, escreveu vários livros e o último foi sua autobiografia, O que Aprendi com o Silêncio. Além disso, participa de diversas atividades públicas, promovendo o princípio de não violência ativa e da cultura da paz. Monja, muito bem-vinda. Obrigada. Dou também as boas-vindas ao Dieter Breppel, que é CEO da Lapinha. Dieter é formado em Direito e Economia, foi missionário durante muitos anos, chegando a presidir por 8 anos o Comitê Executivo Internacional da Comunidade de Estudantes Evangélicos, com sede em Oxford, na Inglaterra. Desde 98, se dedica integralmente à Lapinha, mantendo sempre seus estudos no campo da teologia e da fé. Bem-vindo, Dieter. Muito obrigado aí por podermos estar nesse momento aqui juntos, né? Um grande momento. Muito. Então, vou começar primeiro com uma pergunta aos dois, começando com a resposta da monja, para começar esse bate-papo. E a primeira pergunta, monja, seria: qual é a diferença entre fé e esperança na visão da senhora? Ou a relação? A diferença e a relação. E a relação também. A relação. Eu acho que são chamadas as 3 virtudes teologais, não é isso? Fé, esperança e caridade, né? São os 3 pilares, vamos dizer assim, né? Eu acho que estão interlaçados, interconectados, né? Uma coisa é você ter fé, ter confiança, e outra, esperança, um pouquinho diferente. A esperança é de você esperançar. Eu gosto muito que o professor Cortella, que lança isso como uma possibilidade, eu não tenho esperança de alguma coisa mágica, mas o que eu faço para que aconteça. No Japão, nós costumamos dizer que estamos todos nas mãos de Buda, as pessoas que têm fé em Buda, que seria o representante dessa fé, elas acreditam que estão todos nas mãos de Buda e tudo que possa acontecer tem a ver com a vontade de Buda ou com os desígnios das causas e condições geradas pela sua própria vida. E o que o meu professor dizia é: você tem que ser a mão de Buda no mundo. Não é que você está nessa mão, apenas que ela te protege, te abençoa, mas você é essa mão no mundo. Então, o que você faz para que o mundo fique melhor? Então, a questão da fé e da esperança é neste sentido. Eu tenho fé, confiança, certeza de que os ensinamentos que eu sigo, de que a tradição que eu escolhi, que pode ser tanto uma tradição filosófica, espiritual, que é uma tradição e uma maneira de ser no mundo que me dá propósito, me dá sentido. E com isso eu vivo bem. E eu tenho esperança de que, ao viver bem e que de viver desta forma, seguindo esses princípios, esses valores, eu possa estar contaminando, já que estamos na época do vírus, contaminando o maior número de pessoas, para que também desenvolvam em si a capacidade da fé, seja lá em que tradição espiritual for, mas desde que sejam aquelas que querem o bem e o bem de todos os seres. Porque existem algumas coisas no mundo que não são benéficas e que algumas pessoas se envolvem achando: eu tenho fé, vamos supor, algum tipo de magia, que não é exatamente aquilo que eu chamo a fé que eu sigo. E há algumas fés que eu reconheço semelhantes quando pensamos que não vamos fazer nada que possa prejudicar nenhuma forma de vida. Como fazer com que todas as formas de vida sejam reconhecidas e possam desenvolver o melhor do seu potencial. Então, essa é a esperança que eu tenho e a esperança que eu cultivo, que através da fé, não só em dogmas, mas a fé numa tradição espiritual, que é a que eu sigo, ela seja um elemento de transformação da realidade através de princípios éticos que vão levar os seres a um estado de mais felicidade,
de mais bem-estar, de completude. Então, é por aí que eu caminho entre fé e esperança. Aliás, eu quero aproveitar e dizer que eu passei, acho que foi uma semana maravilhosa na Lapinha, que eu não conhecia. Eu não sei se as pessoas todas que estão aqui conosco já foram à Lapinha. Quem não foi, eu recomendo muito, porque eu fui muito feliz e encontrei uma pessoa de grande fé e de grande esperança, que é o Dieter. Conversei com ele alguns minutos na biblioteca e foi muito importante esse encontro. Quando você encontra uma pessoa de verdadeira fé, você percebe que a vida, para este ser humano e para quem o cerca, e daquilo tudo que esse ser faz, acaba entrando numa determinada sintonia que é benéfica para a humanidade e para a natureza. Porque na Lapinha a gente não só vê pessoas, colaboradores felizes e trabalhando em harmonia, como toda a natureza que está bem cuidada, os bichinhos, os animais, tudo tem a ver com esse estado de fé e de esperança. Pelo menos é o que eu senti estando esse breve instante na Lapinha, que foi só uma semana, mas foi muito intenso e deu para sentir esse propósito do local. Muito obrigada, Monja, obrigada. Dieter, e para você, o que seria, se quiser adicionar algumas coisas ou fazer seu ponto de vista sobre a fé e esperança, por favor? Primeiramente, Monja Cohen, que alegria ter a senhora aqui nesse live aqui da Lapinha, né? Nesse nosso Zoom call. É uma alegria especial poder compartilhar esse momento também de fé e esperança que nós estamos vivendo nesse momento, né? E como a senhora mesmo disse, né? Fé e esperança são indissolíveis, não podem ser dissolvidos, né? Eles estão interconectados profundamente, né? Um tem a ver com o outro e um tem a sua fundamentação no outro. E a senhora também, acho que muito bem, assim, compartilhou que a fundamentação da nossa fé está nos valores, nos princípios e na visão de vida e na nossa visão de transcendência que nós acolhemos, né? E na visão cristã da fé, né, nós temos alguns paradigmas fundamentais. Um paradigma é de que o mal não tem a sua última palavra. O mal tem seu limite. O bem supera o mal. A luz penetra as trevas e as trevas não prevalecem. A luz entrou no mundo na visão de uma pessoa, Jesus Cristo, que nos trouxe a luz, iluminando os seres humanos com uma visão de vida completa. E não somente isso, mas ele experimentou aquilo que é a violência. O áudio? Não, o seu. E a oposição do mundo, e logo, consequentemente, ele experimentou também a própria oposição, a violência e a morte, né? Agora, a fé cristã se baseia nesse fato, de que Jesus Cristo desceu aos infernos, ao mundo dos mortos, e destruiu a força da morte. A morte não tem mais a última palavra sobre o ser humano. Isso é uma força de esperança que agarra todas as pessoas que acolhem essa fé no seu íntimo. E outra coisa, que o mal também foi destruído naquele momento no Hades, onde foram destruídas as forças do mal. E desse mal conquistado e destruído surge o potencial da força, da ressurreição, da nova vida, daquilo que acontece, daquilo que explode no mundo, que explode no universo, e que Jesus fala tanto de uma realidade que existe no mundo, que se manifesta, que é o reino de Deus, né? É o reino do bem, o reino da justiça, o reino do amor, da paz. Então, a esperança que surge dessa fé. Então, a fé e esperança estão muito conectadas, porque a esperança surge a partir daquilo que eu creio, a partir daquilo no qual eu me lanço e me voluntario, eu me entrego. Então, nesse sentido, como a irmã Jacone falou, não existe fé sem ação. A fé sem ação não leva à esperança, somente a fé comprometida, que se compromete com um propósito, com um significado maior, com esse compromisso de que o mal pode ser superado e que sim, o bem pode prevalecer,
de que as luzes podem penetrar nos lugares mais escuros da vida das pessoas e de que existe esperança a partir daí de uma vida eterna, uma vida presente em plenitude, né? Então, essa relação eu colocaria assim, né? Obrigada, Dieter, muito obrigada. Monja, a próxima pergunta para a senhora. Na sua opinião, qual a importância do diálogo interreligioso, principalmente neste momento? Eu acredito que o diálogo interreligioso é um dos pilares na construção de uma cultura de paz, de justiça, de harmonia na terra, de respeito à natureza e a todas as formas de vida. Nós precisamos nos respeitar nas nossas diferenças. Temos pontos de conversão, pontos de muita semelhança, mas temos também pontos que são diferentes. E nós não precisamos tentar convencer o outro. Quando a gente fala de encontro interreligioso, significa eu respeito você na sua fé. E eu não quero levar a minha fé para você. Eu não quero convencer você de que o meu caminho é melhor que o seu. Eu reconheço que você fez uma escolha, reconheço que o seu caminho também é sagrado e a outra pessoa reconhece o meu caminho como tal. Eu vou até ter um encontro agora com o arcebispo de São Paulo, no dia 3, nós vamos estar fazendo uma prece com o rabino, com todos os interreligiosos aqui de São Paulo, para que haja mais harmonia entre nós, inclusive pensando na cura e nos problemas que nós estamos tendo com o coronavírus. Eu acho que esse vírus nos dá muito essa visão que também Jesus falava tanto de que somos todos irmãos e que as pessoas têm dificuldade de entender isto, que somos todos filhos e filhas do mesmo Pai. E eu diria da mesma Mãe Terra. Somos filhos e filhas da Mãe Terra e somos abençoados e vivemos de energia do Sol. Então, existem diferenças? Evidentemente. Dieter é alemão, eu sou brasileira. Eu sou teuto brasileiro, viu? Sabe, né? Nós somos semelhantes, nós nos reconhecemos na identidade humana, não é? E essa humanidade é que eu acho que precisa ser resgatada. Eu digo, aqueles que já despertaram vivem no reino de Deus, vivem na terra pura, no budismo diria, né? Vivemos em tranquilidade, em harmonia. Tem uma história interessante, eu li ontem, por isso que eu vou contar para vocês. Tem um livro chamado O Sutra, Os Ensinamentos de Vimalakirti. Vimalakirti era um leigo, ele nunca quis se tornar monge e se tornou um grande professor, e ele ensinava os monges. Porque, às vezes, monges, a gente pensa que são seres muito superiores, nem todos são seres humanos. E, às vezes, vivendo muito na clausura, às vezes a cabecinha fica até um pouco limitada. E Vimalakirti era um homem no mundo, e ele tinha uma visão muito ampla da realidade. E ele começa o sutra dele contando a seguinte história. Havia um homem muito mau. Falamos do mal agora há pouco. Ele era mau. Quem ele encontrasse, ele matava. E ele matava, cortava o dedo e pendurava no pescoço. Ele tinha 99 dedos pendurados no pescoço. E quando estivesse no 100º, ele podia morrer, porque ele tinha cumprido a sua missão de matar 100 pessoas. E ele estava numa cidadezinha, a cidade estava vazia, como estão as nossas cidades agora com medo do vírus. E Buda foi pedir alimentos de manhã cedo. Ele era um mendicante, ele foi sozinho, entrou nesta cidade, que ele sempre ia lá, e viu que não tinha ninguém nas ruas. Teve um grande estranhamento, parou na porta da casa de um senhor que sempre o ajudava, e ninguém aparecia. Até que o senhor viu que ele estava lá no portão, correu, puxou ele para dentro e disse: esconda-se, porque aquele homem, aquele assassino tenebroso está na cidade. Estamos todos escondidos dele. E Buda disse: não, eu não vou me esconder. Não, o senhor não sabe, ele já matou 99, ele vai matar mais um. Quem sabe o senhor é o próximo. Disse assim: não, eu tenho que seguir o meu caminho. Hoje é meu dia de pedir esmolas, eu vou pedir esmolas. E saiu na rua. Nisto, este assassino, vendo ele na rua, começa a gritar: monge, monge! E ele não para, ele continua caminhando. E ele vai ficando cada vez mais bravo e gritando: monge, como que você não tem medo de mim? Eu vou te matar. E Buda apenas caminha. E quando ele chega perto de Buda, ele diz assim: por que você não parou? E Buda diz: eu já parei.
Você é que não parou ainda. E quando ele olha naquele olhar que não tem medo, que não tem aflição, que não tem nenhuma intenção de matar ou destruir, mas que é pura compaixão, este homem vai perdendo o seu ritmo. Ele está acostumado a encontrar pessoas que têm medo dele, e com isso ele se torna mais violento, e a violência dele provoca a violência no outro, e ele encontra um ser que não é violento, e ele não sabe lidar com isso, e aos poucos Buda vai conversando com ele, e ele começa a chorar muito, e dizer como ele foi abusado na infância, e que ele achou que o ser humano não prestava, e que ele queria matar todos os seres humanos porque ninguém prestava. E o olhar de Buda, a atenção, essa amorosidade que nós podemos criar em nós e desenvolver em nós, transforma o mal em bem. Este homem se tornou monge. Ele pede para se tornar monge. E Buda diz, você vai tomar banho, tirar esses dedinhos do pescoço, né? Tira muito mal. E ele se torna um monge. Então, é uma história que mostra que mesmo o mal e aquela pessoa que você acha que não tem chance, que não tem oportunidade, que é uma pessoa perversa, que é um assassino medonho, se esta pessoa, esse ser humano, receber as bênçãos, o Dieter diria, entrar no reino do céu, receber Jesus no seu coração, pode mudar. Nós todos podemos mudar, mas tem que ser uma conversão interna muito profunda. Não é só para os bons, não. Há uma ordem religiosa budista que diz assim, que no céu até os bons entram. Todos entram, inclusive os bons. Ou seja, é o lugar que está aberto, porque transforma. Então, o encontro interreligioso é essa certeza que nós temos que as nossas tradições, com linguagens diferentes, de etnias diferentes, de culturas diferentes, têm um ensinamento muito importante que, conforme a pessoa possa ouvir, entender e praticar, pode se transformar. E cada um de nós que se transforme é a transformação da Terra, do planeta, de acabar com guerras, com violências, com abusos, com discriminações, com ódios, com medos, com violências. Então, nós acreditamos que o grupo interreligioso tem essa função, não de querer convencer o outro da sua religião, mas reconhecê-la como uma tradição verdadeira e respeitável, para que juntos possamos trabalhar para um bem muito maior, que é o bem de todos os seres. Muito obrigada, monja. Que lindo depoimento. Obrigada. Dieter, eu tenho agora uma pergunta para você. Como que você correlaciona a fé e a esperança numa experiência de tanto sofrimento e mudanças que cada um de nós viveu nessas últimas semanas? Não só na nossa vida pessoal, familiar, econômica, projetos de vidas, muitas coisas mudaram nesses últimos tempos, né? Nesses últimos tempos. É claro que uma das primeiras experiências nossas foi a experiência de contato com a dor, né? A dor e o sofrimento. Nós vimos pessoas que passaram, pessoas conhecidas que morreram, né? Pessoas jovens fora de faixa de risco que faleceram. Então, o contato com a dor, acho que é um dos elementos fundamentais que aconteceu através dessa crise. Outra coisa, elemento que todos nós entramos em contato com o momento, foi o elemento do medo e do pânico, que de alguma forma tomou conta, né? E esse me faz lembrar uma história, uma parábola de Jesus, quando ele conta que nós podemos construir a vida em cima de dois tipos de fundamento. Que um certo homem construiu a sua casa em cima de uma rocha e veio a chuva, veio o vento, veio a inundação e a casa permaneceu, né? E o outro homem construiu a sua casa sobre areia. Veio a chuva, veio o vento, veio a inundação e a casa ruiu. E muito do que nós vimos durante essa pandemia, esses medos todos que se assombraram de uma forma, foi eu ver o quanto nós, na sociedade ocidental, no mundo, nós construímos ainda sobre areia. Os nossos castelos, nossos sonhos, os nossos pensamentos.
E quanto nós, de repente, caímos e colapsamos, porque já não tínhamos aquilo que estávamos tão acostumados, por exemplo, padrão de consumo, padrão de recebimento de dinheiro, a possibilidade de nos mover, de irmos para uma festa, de irmos num show, num teatro, de encontrar amigos, a festa. Vimos nossos empregos sendo ameaçados, a economia colapsar, a bolsa de valores desabar, como que a sociedade ocidental derretendo em muitos dos seus aspectos, né? Então, na visão cristã, né, esses momentos de sofrimento, de dor, são momentos de profunda aprendizagem, onde podemos cair em nós mesmos e refletir sobre os nossos valores, sobre aquilo que nos movia, rever os nossos propósitos e rever a forma de viver e reconectar-nos e resgatarmos aquilo que faz com essa sentido mais profundo da vida, né? E a isso sim, eu acho que de alguma forma está acontecendo em muitos níveis e está acontecendo em muitos níveis, onde vemos sim o mundo erodir, de toda uma... Quem fez planejamento estratégico no começo do ano, né, eu tive contatos aí com empresários, nós vamos faturar 40% a menos esse ano, e grandes empresas multinacionais. É um mundo que desaba, são empregos ameaçados, e o que permanece? O que é sólido? O que dá conteúdo para nós? O que dá consistência? O que é o necessário para sermos felizes? Essa pergunta, acho que nós todos nos podemos fazer nesse momento e vamos seguramente ressignificar bastante dos nossos valores e dos nossos propósitos de vida daqui para frente. E assim, esse acho que é o convite que a pandemia está fazendo, mas sem nos deixar também de colocar em contato profundo com a dor e com o sofrimento, né? E esse sim é uma experiência humana, essa sim é uma experiência humana profunda, também transformadora. Obrigada, Dieter. Eu até vou desviar um pouco, já que vocês dois tocaram em algumas coisas, eu vou desviar um pouco do meu roteiro, ser um pouco mais espontânea, e queria perguntar para vocês dois como podemos evitar que a pressa da retomada, que eu acho que estamos todos sentidos de alguma maneira ou outra, nos faça esquecer dos aprendizados que estamos vivendo agora. Na verdade, estou com isso no meu pensamento há já esses últimos dias, com essa vontade, né? Eu moro, Monja, talvez eu não disse para a senhora, eu moro nos Estados Unidos, eu moro na Califórnia, já estamos pensando em começar a abrir umas coisas, e ao mesmo tempo eu fico pensando, tiveram tantos aprendizados, e eu não queria que a pressa da retomada me despisse deles. Então, qual é a opinião, Monja, começando com a senhora, o que você diria sobre essa pressa da retomada? Existe um texto muito antigo que diz assim: sem apego e sem aversão, o caminho é livre. Quando encontramos uma coisa boa e esse silêncio que nos foi proporcionado, esse ficar em casa, que eu digo é voltar para casa, voltar para o lugar sagrado, voltar para o questionamento básico, o que é o essencial. Mesmo que eu perca tudo, mesmo que eu perca a casa, o carro, as roupas, o emprego, o alimento, o que é a essência da vida? E isto nos levou a essa reflexão, e como você viu, ela é muito doce. Ela é melhor, é o néctar do néctar, né? Que é o encontro com o sagrado. As pessoas que conseguiram isso nesse momento se banharam de luz e entraram num estado muito agradável, mesmo ficando sozinho. Não tem o estar sozinho, nunca estamos a sós. Estamos sempre muito bem acompanhados, e não só por livros, por televisão, pelos nossos contatos, mas pelas nossas escolhas, pelas nossas preces, pelas nossas meditações, pelas nossas reflexões, que são momentos preciosos e sagrados. Me parece que não vai voltar nunca a ser o que era antes, porque a vida não vai para trás, ela só vai para frente. O que alguns aprenderam aqui vai ficar para sempre com essas pessoas. Tem outras que não aprenderam nada.
tem outras que só reclamaram, ficaram entediadas, tem outras que só se preocuparam com o dinheiro, com a minha loja, com o meu lucro, e não perceberam que é um momento muito maior do que este, e que você não está sozinha, que está acontecendo para toda a humanidade, em todos os lugares, que o vírus pega ricos e pobres, qualquer partido e pensamento político, qualquer religião. Aqui em São Paulo, a gente se preocupa muito com as pessoas que vivem em um cômodo só. E são 10 pessoas vivendo em um cômodo pequeno. Eu falei, é diferente, porque eles não têm tempo para o tédio. A pessoa que é muito rica, tem uma casa com muitos aposentos, né? Ela acaba ficando entediada. O pobrezinho não se entendia, porque aquela briga de filhos, de irmãos, de marido. Outra coisa que falaram, que também eu questiono, é dizer que nas pessoas pobres, porque o marido, o homem, enfim, que seria o provedor, que não é mais bem assim no mundo atualmente, que ele ficaria tão nervoso de não ter comida para dar para os filhos que começaria a bater na mulher. Olha, homem que bate mulher não é porque ele não tem dinheiro nem comida, não, porque ele tem um mau hábito, né? Ele tem uma má formação e ele precisa ser reeducado. E não tem nada a ver com riqueza ou pobreza, porque eu conheço pessoas muito abastadas que têm esses problemas dentro de casa, com muita comida, muito dinheiro e tudo. Então, nós não podemos começar a discriminar e separar que pobre é mais infeliz, que pobre é mais violento, porque não é assim. A violência existe no ser humano e, como o Dieter falou, são casas construídas em cima de areia. São personagens que constroem a sua própria personalidade em cima de uma coisa tão frágil que qualquer problema que venha não sabe lidar com ele e começa a dar murros, socos, palavrões, brigas, insultos, não é? E isso é resultado de não ter uma estrutura bem formada, de não ter alicerces. É uma casa que não tem alicerces, é um ser humano que não teve uma formação completa. E nós não podemos nem ter raiva deles, porque, coitados, são vítimas de uma cultura de violência. Então, você transformar isso numa cultura de não violência é cada um de nós. E é o que eu aprendi. Eu morei na Califórnia, meu primeiro lugar de prática foi Zen Center de Los Angeles, que fica em Normandy Street. E eu gostei muito de viver aí, porque lá eu descobri essa comunidade norte-americana, que não era de brasileiros, e que nós todos tínhamos um propósito em comum, que era o despertar da mente, despertar dessa percepção, sair do eu menor, do euzinho, para entrar no eu maior. Agora, você é um elemento de transformação aonde quer que você vá. E não temos pressa de chegar em lugar nenhum, porque na hora que chegar o momento de sair para a rua, você que é bonitinha vai sair de máscara, vai sair de luvas, não vai dar beijo e abraço em ninguém, vai cumprimentar com a mãozinha assim, oi, bom dia, boa tarde, longinho, porque o vírus vai estar conosco ainda por muito tempo. Ele não está indo embora, não sabemos ainda de remédios, não temos ainda nada definitivo cientificamente que possa curar ou minimizar o sofrimento. Meu cachorro latiu. O sofrimento é grande. Eu tenho um discípulo que é médico e ele esteve ontem com um paciente, ele disse assim, é medonho. É medonho porque a pessoa não consegue respirar, o pulmão fica duro, rígido, e todos os ossos parece que tentam respirar e não conseguem, né? Então é muito sério, é muito grave, e não é, e querer abrir com muita rapidez também não vai levar a lugar nenhum. Mas algumas pessoas estão preocupadas, e dá para entender também, porque vai dizer, se nós não tivermos o que comer, as pessoas podem ficar também violentas, agressivas, invadir supermercados, coisas do gênero, né? Então, eu acredito que, primeiro, que as lideranças internacionais, elas estão, os cachorros estão 3, as lideranças estão agindo de uma forma muito coerente, se você observar. Eles nunca disseram que nós íamos ficar 6 meses em reclusão. São 15 dias. Quando acabam os 15 dias, eles dizem mais 15 dias. E mesmo o presidente Trump, que está muito pressionado pelos empresários, ele está dizendo, não, nós vamos abrir o mais rápido possível quando for permitido. Porque por mais que pensem que as lideranças são maluquinhas, eles não são tão maluquinhos assim. Eles têm noção que a saúde, a vida da população é mais importante. Só que eles não podem dizer, vocês vão ficar muito tempo presos, vocês vão ficar muito tempo em casa,
Porque aí entra uma coisa que o Dieter falou no começo, que é perigosa, é o pânico. Mas quando você diz, é uma semana, uma semana eu fico em casa, passou um mês, bom, é só mais um pouquinho agora, é só mais um mês, porque nem um mês falaram, né? Mais 20 dias, mais 20 dias eu aguento, mas se disser para você, é mais um ano, talvez fosse muito duro para toda a população. Então, eu acho que tem meios hábeis de falar e para as pessoas, nós vamos abrindo, vamos abrindo. O perigo é a recaída. É a recaída da doença e da doença humana. Como você fala, aqueles que perceberam, que se iluminaram e que falaram, nossa, eu posso viver com menos, a minha vida pode ser mais simples, eu posso procurar alimentos que sejam orgânicos, que não sejam tão processados, eu posso ter uma vida mais leve, eu posso meditar mais, eu posso orar mais, eu posso estudar mais, e a minha vida é mais feliz assim. E eu vou diminuir minhas atividades, mesmo que eu não ganhe tanto, porque às vezes eu ganho tanto e não tenho nem como usar, porque eu estou tão ocupada, não é? Lá na Lapinha encontrei várias pessoas assim, muitas pessoas que estavam se revendo a sua vida. Um menino médico, ele estava muito aflito, porque ele trabalhava tanto, 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 que ele não dormia mais, de tanto fazer plantões. Então, ele foi se reajustar. E nós temos que ter esses lugares onde a gente se reajusta à natureza, à vida natural, acordar com o sol, dormir à noitezinha, sabe? Não ficar com muita luz ligada de noite. E a gente aprendeu um pouco. Alguns aprenderam, outros não. Mas nem isso a gente pode segurar, Francesca. Nem isto. Porque na hora que abrir, as pessoas vão ser o que elas vão ser capazes de ser. Mas você leve com você o que você aprendeu e seja esse átomo de transformação onde você for. Lembrando a eles, não era gostoso, não era bom ficar quietinho. E é isso que vai transformar, é cada um de nós, um por um. É o que eu acredito. Lindo, monja, obrigada, obrigada. Dieter, você quer de acrescentar alguma coisa? Eu acho que é bem nessa linha da sua monja Cohen, né? E cada um, de alguma forma, faz também suas eleições uma hora dessa, né? E tem pessoas que se permitem sensibilizar nesse momento de escassez ou de redefinição, ou de rever a sua vida, né? E se deixam tocar e vão num nível mais profundo, né? Esse interiorizam e começam a ter uma conexão mais profunda consigo mesmo, começam a abrir para o transcendente, abrir para a presença de Deus, abrir para a presença do próximo que também estava com o qual você estava convivendo, mas de uma forma muito ativista e superficial, e de repente surgem conversas mais significativas, trocas mais isso vai ressignificando os propósitos, né? Isso vai redefinindo valores e a partir dali existe a possibilidade da transformação, né? Agora, como a monja falou, tem pessoas pelas quais parece boa parte do que nós experimentamos vai se passar batido, né? Pode ser outros, mas alguma coisa vai ficar. Uma das experiências que nós tivemos foi uma experiência global que afetou o mundo inteiro. Isso é uma coisa histórica na história da humanidade que não tem paralelo e que veio para ficar. Que a humanidade inteira foi envolvida numa experiência de dor, aonde a dor não é nem o inimigo, é nem o próximo. O inimigo é um coronavírus, né? Um vírus frágil, como é, mas tão poderoso ante o ser humano, né? Então, mas eu acho que essa possibilidade de nós podermos definir novos propósitos, e redefinir nossos valores e fazer novas eleições na nossa vida e descobrir que muitas coisas que nós vivemos nesse momento quase de exílio, né? E na linguagem bíblica, esse momento é muito o momento do deserto, né? Esse momento é o momento do silêncio, um momento onde não existe nada mais ao redor de nós do que nós mesmos, né? E temos essa história de Jesus no deserto, 40 dias, né? E no final, no limite dessa solidão, ele é tentado, né? Pelas tentações mais fundamentais do ser humano, que é a ganância, que é o poder, a fama, e ele resiste nesse momento de fragilidade, né?
nós também fomos levados até o limite de muitas das nossas expectativas, esperanças, e pudemos também ser também purificados nessa experiência nossa, né? Então, eu acho que, de fato, nós podemos todos aprender alguma coisa vai ficar, com certeza, nessa experiência. Espero. Como nós estamos chegando, temos 20 minutos, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para trazer um pouco de praticidade, e daí eu irei abrir ao grupo que está aqui, que se quiserem fazer algumas perguntas, já podem começar a enviar, por favor, mandando um texto, mandando uma mensagem aqui. Eu e a Isa, que estamos moderando, nós vamos receber as mensagens e vamos fazer as perguntas para o Dieter ou para a Monja. Monja, na sua entrevista no programa Café Filosófico com o Mário Sérgio Cortella, a senhora coloca de uma forma muito esclarecedora a questão da esperança, mas de uma forma ativa. Acho que este é um momento para a gente abordar isso aqui, já que nosso papo é sobre fé e esperança. Mas linkando com o momento atual, qual é uma forma sábia de lidar com nossas esperanças? E Dieter, depois para você, uma visão prática do que podemos fazer? Então, Monja, a senhora primeiro, por favor. Pois é, nós estamos em casa, e uma coisa que você comentou antes está todo mundo pensando quando acabar. Mas não é quando acabar, é como é que está agora. Eu estou aqui agora, e agora é um lugar onde eu posso planejar meu futuro. Mas eu não sei como será. Não há nada seguro neste mundo, é a frase de Buda quando ele está morrendo. Não há nada fixo, nada permanente, não há nada seguro neste mundo. Nós queremos ter segurança, mas, na verdade, está tudo fluindo, tudo é movimento e transformação. E, mesmo assim, nós criamos e construímos a realidade que está por vir, como pudermos. Não sabe, ninguém esperava o vírus maravilhoso, o coronavírus, como ele disse, é uma molécula, não é nem um organismo, é uma molécula de proteína com uma capinha de gordura, invisível, mínimo, que se aloja em células humanas. Ele encontra uma célula humana e começa a se reproduzir. E uma questão que está se levantando agora é quanto que cada pessoa está sendo infectada, porque a diferença entre aqueles que se recuperam e os que levam mais tempo e os que morrem é a quantidade de infecção que cada um é capaz de suportar, porque não somos iguais. Então, a minha esperança principal agora é que cientistas, médicas e médicos encontrem remédios, drogas, capazes de minimizar a dor e o sofrimento que o coronavírus está causando através do Covid-19. Essa pandemia, como até o Bill Gates vem falando há tanto tempo, não é a primeira e nem será a última. E nós precisamos estar mais preparados para isto que possa acontecer. Então, como é que os governos vão estar mais preparados? Como é que nós nos tornamos agentes dessa transformação e desta preparação? Eu não sou do órgão governamental, eu vou trabalhar com espiritualidade. Como é que eu posso criar seres humanos espiritualmente mais fortalecidos para atravessar o deserto? E atravessar esse deserto sem cair nas tentações. Porque alguns já estão dizendo que depois de uma pandemia acontecem grandes revoluções, mas não no sentido benéfico, no sentido de quero mais coisas, quero pegar, quero agarrar, eu primeiro, eu quero ter vantagens. E é esse lugar aí que a gente tem que trabalhar, para não deixar a ganância, a raiva e a ignorância, que são os 3 venenos que podem perturbar qualquer ser humano, tomar conta. Quando vem ganância, a gente trabalha com o oposto dela, que é a caridade, a doação, o afeto, o cuidado, não é? A raiva tem que entrar compaixão. Se a outra pessoa é diferente de mim, está agindo de forma imprópria, eu não estou aqui para julgá-lo nem condená-lo. Estou aqui para acolher e transmudar. Porque essa acolhida é o que vai transformar. Mas não é dar um tapinha no ombro e dizer está tudo bem, não, a sua ação errada. Mas você, ser humano, pode mudar. Então, esse sentido que eu dou, essa esperança de transformação individual e social. Quando eu aprendi a fazer meditação, eu fiquei até assustada, porque eu disse, olha que mudança incrível em mim, e a mudança que é política, econômica e social. Não é só a mudança de um ser humano, nós estamos falando de mudar
a maneira que o ser humano se relaciona, não só consigo mesmo, com a família, com a sociedade, com o trabalho, com outros países, com outros povos. Isto é o que acredito que seja a grande esperança, que essa mudança é possível. Quanto tempo vai levar? Eu não me importo. É como se estivéssemos plantando uma árvore, aquelas cegonhas que tem lá na Lapinha, aquelas árvores gigantescas. Havia um senhor tão lindo que me levou a conhecer essa parte, e ele disse assim, eu estou plantando umas árvores aqui que eu nunca vou as ver grandes. Elas vão levar 200 anos, 300, 400 anos, mas eu não deixo de plantá-las. E é isso que nós podemos fazer. Plantar essas sementes da espiritualidade mais profunda, da reflexão profunda, para que nós, seres humanos, nos tornemos resilientes para atravessar todas as dificuldades que possam surgir e continuarmos fazendo a sombra que as nossas pequenas árvores podem fazer agora, mas que vão se tornar grandes sombras no futuro. Lindo, Monja. E esse é o seu José, uma pessoa muito querida para a gente na Lapinha. Era ele. Eu vou te ver, eu vou ter certeza, a próxima vez que eu vou encontrá-lo, eu vou contar essa história para ele. Obrigada. Dieter, você pode dar assim, a sua palavra na parte da fé e esperança ativa, não só, né, na mente, mas a parte ativa. Claro, acho que a nível, podemos falar vários níveis, né? A nível, obviamente, de tecnologia, a tecnologia vai avançar muito, né? Os meios de comunicação vão avançar muito, nós vamos nos comunicar muito mais ainda através da internet. Sem dúvida, a internet veio para ficar e veio para avançar e vai mudar muito da nossa convivência, das relações comerciais, do trabalho, e já estamos, de repente, descobrindo que podemos trabalhar em casa com a mesma qualidade de ter contato com nossos filhos, muito mais, e outras coisas, assim, coisas que nós vamos resgatando de coisa prática. E que, de repente, uma sobrinha minha diz assim, poxa, olha, eu estou trabalhando em casa, não preciso pegar o trem, não preciso ir para até lugar de trabalho, eu posso ver minhas filhas, elas fazendo homeschooling, e posso ter contato com elas. Esse resgate, que acho que a tecnologia vai nos ajudar muito de ganhar umas qualidades de vida à frente, né? Mas a nível mais profundo, eu acho duas coisas que podem acontecer, né? Uma é essa questão que a Ibrahim Cohen falou, né? A questão da solidariedade, né? E tivemos muitas experiências belas de solidariedade, né? De pessoas que estão comprando comida para uma pessoa que está em situação de risco, deixando na frente da porta da casa sempre a encomenda do dia, da semana. E atos de solidariedade que, de repente, nós percebemos que fizeram tão bem para a gente, que romperam o silêncio de um vizinho que eu não conhecia, ou não tinha um vínculo mais pessoal. De repente, eu peguei o sabor do que é uma relação humana, a relação interpessoal, descobri. E o terceiro elemento que eu queria dizer é a questão da interioridade, né? Descobri que solitude não é solidão, né? Que na solidão eu posso descobrir a solitude, que é um elemento que é uma dimensão muito mais profunda de conexão comigo mesmo, num nível mais profundo, e aonde eu começo a transcender, né? Eu entro em contato com o sagrado. Deus, de alguma forma, entra com uma variável presente, o tu, grande presente, que de repente se torna alguém com quem eu me relaciono e desenvolvo uma relação. Essa profundidade da relação, do vínculo, com nessa dimensão da profundidade da vida, é um resgate, uma coisa que nós podemos aprender e levar para frente. Ter na manhã um momento de meditação, um momento de oração, um momento de conexão com Deus, buscar pelas prioridades do dia, colocar as prioridades do dia em sequência, visualizar o dia para frente, temos um momento mais para nós mesmos e nessa conexão, e aí podemos descobrir que, de repente, a vida pode ser muito mais plena, né? E muito mais significativa, porque ela começa em mim, ela está presente em mim, ela toca o outro, mas também toma a sério as mudanças grandes que vão acontecer
a nível da economia, isso, relações sociais e relações comerciais que vão acontecer, né? E com todos os desafios que estão relacionados, que a irmã Cohen aí que colocou, pontualizou de uma forma muito clara, né? Os riscos que existem também de recaídas, né? E os riscos que existem de que o ser humano também mostre e verbalize e manifesta aquilo que ele também tem de destrutivo, né? E que sim, assim, a fé cristã também coloca como opção do ser humano, não necessariamente de optar pelo bem, mas também poder optar ou deixar-se levar pelo mal, né? Isso também, e essa é a nossa oração, que haja o máximo de aprendizagem. Acho que seguramente alguma coisa todos nós aprendemos, né? E então avançamos. Muito obrigado. Obrigada, Dieter. Nós estamos recebendo muitas perguntas, muitos comentários, muitas pessoas agradecendo o momento, mas eu vou escolher uma pergunta que eu acho que faz exatamente essa ponte para essa última nossa conversa. A Caroline, estou falando o nome porque ela mandou essa mensagem em aberto. Algumas pessoas estão mandando mensagem privada, eu não vou citar os nomes. Olá, Monjo, olá, Dieter, sou bióloga, gestora ambiental, estudante de medicina aqui em Curitiba. Os médicos em geral ao redor do mundo estão muito preocupados com a próxima pandemia, que será a depressão. Como vocês veem a prática da esperança e fé no fortalecimento da saúde mental para a prevenção dessa doença? Monja, por favor. Pois é, o que está se comentando mais agora é isto, né? Nos Estados Unidos eles chamam de cabin fever, né? A febre da cabine, que a pessoa, quando ela fica confinada, e se ela não tem uma estrutura emocional ou espiritual, ela acaba tendo alguns pequenos surtos, ela acaba falando coisas meio desconexas, tem estados de humor muito alterados, e é isto que estão se preocupando agora, que é uma das preocupações da mente humana. Como está ficando a mente humana? Eu aqui em São Paulo estou me chamando o tempo todo para as rádios, para as televisões, para eu ensinar meditação. E é o que eu tenho feito. Eu digo, basta você respirar conscientemente, você já pode encontrar o seu eixo de equilíbrio, e é uma coisa fisiológica também, né? Você veja, esse vírus, um dos lugares que ele ataca não é só o pulmão, pode ser rins, pode ser outros órgãos, mas o principal que tem sido é o pulmão. Então, a pessoa não consegue respirar. Esse fato de não poder, veja, inspirar e expirar. Quando alguém morre, você diz expirou. A palavra espírito também tem a ver com isto. Então, você imagine que você fica privada do seu espírito, do inspirar e de expirar. As relações emocionais, depressão, você pode ver a pessoa deprimida, ela põe o ombro para baixo, ela fecha o peito e ela vai se fechando, vai entristecendo. E a gente pode trabalhar com o físico mesmo, põe os ombros para trás, para baixo, respire conscientemente. E você vai perceber que as respirações completas e profundas levam a pessoa a um estágio de equilíbrio. Então, esse equilíbrio emocional é a parte 2 que está sendo tratada. Médicos estão no burnout. Por que estão no burnout? Estão exaustos. Porque é muitas mortes. Médicos não estão acostumados a ter 4, 5 ou 7 pacientes morrendo por dia. É muito forte. E alguns deles, quando voltam para casa, são insultados. Você está nos trazendo vírus, você está nos contaminando, e se está surgindo de um lado pessoas com muita solidariedade e carinho, também estão surgindo pessoas com síndrome do pânico e com medo dos médicos, das enfermeiras e quem trabalha no hospital. Então, o que eu queria dizer às pessoas que possam estar nos ouvindo, cuidado com isto. Pode acontecer com qualquer um de nós, esse estado de estar imaginariamente a sós, como o Dieter falou, é o momento de falar com Deus. Eu digo, para mim, a tradição, eu digo, é o momento de falar com Buda, de você procurar a sabedoria perfeita, a compaixão ilimitada, de você estudar, de você desenvolver a sua extensão da sua consciência, não ficar só pensando no euzinho, eu sozinho, eu sofro, eu infeliz, eu triste. A tristeza bate em todos nós. Há manhãs em que eu acordo e eu ouço o silêncio na cidade, que eu moro num lugar que é muito barulhento, e de manhã está aquele silêncio, ou tem helicópteros passando, porque aqui perto tem um hospital de campanha. E você se lembra do que está acontecendo, e é triste, como disse o Dieter. Vem uma tristeza que é muito grande,
mas a gente faz um esforço e vai adiante, porque isso não é depressão. Essa tristeza é natural, o luto é natural, a morte, a tristeza pela falta de, não é de esperança, falta de remédios, de cura, de você saber tanto o sofrimento à sua volta, e nós somos seres sensíveis, nós sentimos a dor que está aqui no ar. Não é dizer eu não sinto nada, eu sinto, mas eu procuro transformar isso em movimento, em ação. Então, eu recomendo às pessoas, não fiquem deitadas o tempo todo. Às vezes dá vontade de não fazer nada, mas não fazer nada é diferente. Você pode não fazer nada, senta, olha para o céu, olha para a imensidão, deixa a sua mente se expandir, porque tudo passa. Impermanência é isso, não há nada fixo, nem nada permanente. Estamos atravessando uma pandemia e ela nos atravessa. E ela é dolorosa, ela é difícil, não é bonitinho nem engraçado, mas nós podemos fazer isso. E podemos resgatar esse prazer na convivência, coisas que estão fazendo na Itália, brindando pela janela, cantando, mas também tem casais brigando na janela. Não briguem. E a briga pode ser um divertimento, entendeu? É isso aí. Então tem que tomar cuidado, porque a mente humana, Buda dizia, ela é mais terrível que um assaltante vingador ou uma cobra venenosa, a mente. Isso é preciso conhecer. Então a minha proposta é conheça-te a ti mesmo, como dizia Sócrates. Obrigada, monja. Dieter, e o que você teria para dizer sobre isso? Sobre essa suposta próxima pandemia? Talvez duas dicas que, para mim, acho que funcionam muito bem. Uma delas, caminhe, ande. Porque à medida que eu ando, eu começo a produzir serotonina automaticamente. Eu caminho dentro do mesmo compromisso de distância social, né? Mas eu tenho cada dia pelo menos um tempo que eu caminho, para ter essa atividade física que vai automaticamente oxigenando o meu cérebro, vai oxigenando meu corpo, e eu vou produzindo serotonina. Depois de 40 minutos de caminhada, eu me sinto outra pessoa. Então, isso é uma coisa bem concreta, acho que eu posso fazer. Outra coisa que acho que a tradição bíblica mostra é orar, e orar com os salmos. Experiência judaica cristã, né, de pegar os salmos. E os salmos são orações tão concretas das vivências humanas, que expressam os sentimentos de uma forma tão concreta, onde alguém está passando por solidão, está passando por luta, está passando por tristeza. Ele dialoga diante de Deus e ele experimenta, de repente, que ele foi tirado do charco e colocado sobre uma rocha e começa a caminhar novamente. Salmo 40, né? É onde que, de repente, essa experiência de expressar a Deus a minha angústia, minha dor, meu sofrimento, se transforma numa experiência de encontro e de alegria e de renovação da esperança. Então, é o que a Bíblia fala assim, que a tribulação, ela produz o desafio da perseverança. A perseverança, ela desenvolve o elemento da paciência. E a paciência, ela traz consigo um fruto que de repente, tem mais, tem novas coisas, tem outras coisas. E o amor é uma coisa dessas coisas fantásticas que a gente descobre, né? E que, de repente, toca o outro e me faz proativo, né? Então, eu vou em direção ao outro, porque eu fui tocado. Eu me torno proativo porque, de alguma forma, eu fui interiormente mobilizado, né? E eu me comprometo com o outro. É uma fé viva, né? Acho que é essa. Obrigada, Dieter. Como estamos chegando no fim da nossa hora, eu queria primeiro agradecer a todos que estavam aqui. Tivemos muitas perguntas e desculpa que nós não temos tanto tempo. Foi uma conversa tão rica que eu acho que a gente poderia ter ficado aqui por mais várias horas. Então, agradeço a todos. Vieram muitas perguntas sobre a Lapinha. Não vou falar agora, podem ir no site ou no Instagram, me achar e mandar uma mensagem para mim depois. Então, queria agora, Dieter e monja, deixar um momento final para algumas palavras finais e o meu eterno agradecimento. Monja, por favor.
Eu agradeço a vocês, agradeço muito ter conhecido o Dieter, é um ser de luz, realmente, é uma pessoa que tem fé e esperança. E, por isso, ele gera em nós essa vontade do encontro e do encontro sagrado. Eu espero que todos vocês que estão nos ouvindo sejam esses elementos de transformação onde quer que você vá, porque o seu coração vai estar aberto, aberto ao sagrado, à vida, à paciência, à perseverança, à resiliência e ao amor, porque o amor tudo pode. Então, cuidem-se bem. Caminhar, como disse o Dieter, é importante. Se não pode sair na rua, como em São Paulo pedem que não saia, dentro de casa. Há um jovem que fez uma maratona dentro da casa. Então, caminhe, faça atividade física, medite, ore e aproveite a sua vida. Seja feliz, aprecie, porque ela é breve, ela é passageira e a gente tem a oportunidade nessa existência de despertar. Obrigada, muito obrigada. Dieter. Muito obrigado também a todos vocês que nos acompanharam nesse momento, né? Eu também queria dizer que foi para mim um prazer compartilhar contigo, Angel Cohen, né, esse momento e sentimos tanta sintonia nas coisas e eu nunca vou esquecer aqueles momentos sagrados que nós tivemos lá na biblioteca na Lapinha, compartilhando cada um a sua caminhada de fé, né? E nos descobrindo, de repente, coisas que temos em comum e de repente, descobrindo que talvez essas diferenças nos podem levar um passo além, né? Então, esse é o grande prazer de poder falar contigo, né? E dizer desse grande privilégio. Imagina uma vez e tente se abrir para essa possibilidade desse grande transcendente ser um tu na tua vida, com o qual você se relaciona, com o qual você se vincula e com o qual você troca. E nessa relação do eu-tu, você vai se conhecer melhor, você vai conhecer a ele melhor, esse grande tu transcendente, né? E que todos tenham essa experiência de transcendência, de encontro com o amor de Deus em nossas vidas, que ele esteja presente em tua casa, em tua vida, e que em todos nós e nosso mundo inteiro, e que nos dê a graça de irmos mais à frente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Monja. Muito obrigada, Dieter. Um prazer, um orgulho, uma honra. Obrigada.